Preparem-se para ver e ouvir duas mulheres sem o menor pudor, jogando no ventilador todo e qualquer assunto que você possa imaginar. Aqui pode cagar, só não pode falar merda. O seu podcast semanal. Bem-vindos a mais um Pode Cagar. E hoje, para continuar com o tema morte, nós vamos conversar com a psicóloga e tanatóloga Maria Marta Borges de Freitas. Ela que, assim como nós, fala o que precisa ser dito e se doer, lide com isso. Afinal, maquiar a dor não ajuda a dor a passar, esconde o sintoma e agrava o problema. Maria Marta, bem-vinda ao Pode Cagar Entrevista. E aí, eu falei merda? Bom dia, Karine. Bom dia, Helena. Não falou merda. Sua maneira de lidar com a morte. E explica um pouquinho para a gente qual a diferença entre tanatóloga e doula da morte. Certo. A tanatologia é uma ciência, né, que ela vem para abranger pensamentos, culturas a respeito da morte, como a gente lida com o processo de morte, com o morrer, né, do ponto de vista da psicologia, da arte, da filosofia, da biologia, né, das condições sociais da sociedade humana, enfim. Então, ela vem como um leque de possibilidades, muitas referências que ela nos coloca para a gente pensar sobre a morte e o processo de morrer. A doula da morte, ela está ligada a uma função humana, né? Uma condição do ser humano de estar presente no momento da morte, não só da morte, às vezes num enterro, num velório, ajudar alguém a organizar um pouco a sua vida administrativa, a sua partida, né? Eu diria que ela é uma serva desse momento tão nobre da vida, ela estar presente, né? É uma presença. Eu já tinha conversado antes com você sobre esse assunto, mas esse trabalho da doula da morte, ela trabalha tanto com a pessoa que está, por exemplo, que tem alguma doença degenerativa, estado terminal, quanto a família, né? Fala um pouquinho mais sobre esse trabalho da doula da morte, nesses dois lados, quando ela cuida da pessoa que está indo embora, vamos dizer assim, não sei, e dessa família que precisa lidar com essas coisas. Fala um pouquinho mais sobre o trabalho da doula. Ela pode entrar numa condição de entre aspas, né, um acompanhamento, um suporte. Não precisa ser psicóloga, é muito bom colocar isso, tá? E ela pode ser acionada numa situação pontual de morte, né? A família ou a pessoa que está no processo do morrer dela, na morte em si, né? Ela pode solicitar, ouviu falar entendeu? Pode ser que aquela pessoa me ajude a estar aqui comigo presente, ou então num processo que veio de um acompanhamento, né? E o que acontece muitas vezes no meu trabalho, acompanho alguém que veio com um sofrimento vinculado a uma doença, né? Que acompanha essa pessoa, e aí chega nesse acompanhamento até o dia e o momento da morte. Então, ela pode sim também dar um suporte à família, mas ela não atua, ela não trabalha, ou ele, né? Vamos colocar a pessoa, não trabalha como médico, como um psicólogo, entendeu? Ela não vai com uma ideia já pré-concebida, com regras, a pessoa. Não, ela é virgem também naquele momento, para aquela situação. A não ser quando tem planejamento, algo que precisa ser organizado. Por exemplo, ajudar a família a organizar um enterro, um velório. Ela também pode trabalhar nesse sentido. Tá? Não é uma ciência, não está configurada ainda uma profissão, né? Mas ela já acontece desde os primórdios da humanidade, que a nossa sociedade ela tem dificuldade de lidar um pouco com o que é da natureza da vida, né?
Hoje a gente busca recuperar isso aí, mas isso é da humanidade, de estar presente também na morte. E, na sua opinião, por que as pessoas têm tanta dificuldade de falar sobre a morte, se é uma coisa natural da vida? Eu tenho, gente, tá? Ó, pode não parecer, mas eu tenho uma dificuldade. Eu estou percebendo com essa proposta que a gente está fazendo agora, né? Esse mês inteiro falando sobre isso, eu estou percebendo como é difícil. Às vezes eu desligo ou eu saio, aí eu choro, eu falo. Parece que é fácil, mas assim, não está sendo fácil para mim. E eu estou tentando entender por que não está sendo fácil. Daí eu já jogo essa pergunta para você como psicóloga, como tanatóloga, por que é tão difícil as pessoas falarem sobre morte? Vamos visualizar, porque também é difícil, né? Vamos dizer assim. Nem sempre é fácil, nem sempre é difícil e nem sempre todas as pessoas têm dificuldade de falar da morte. Eu penso que é uma questão muito subjetiva, que tem a ver com os nossos tempos também, da nossa sociedade, né, que deu lugar à morte. Né? Por exemplo, hoje a morte é institucionalizada, a gente está voltando a morrer também em casa, né? Como no passado. Hoje se morre muito mais nos hospitais, né? Então, tudo isso tem um pouco a ver com o desenvolvimento da humanidade, o desenvolvimento das sociedades, esse processo, né, enfim, a morte foi capitalizada, lamento falar isso também, a morte dá dinheiro, né, o sentido também, às vezes, o enterro demorado, hoje se ouve muito falar, nossa, vamos lá, a vida continua, mas será que a vida continua no sentido de que a minha dor está aqui presente? Eu olho para esse sofrimento, ou eu preciso ter essa sensação de que eu não posso parar, não posso sentir, e que eu preciso continuar a vida trabalhando, morrer faz perder dinheiro, morrer faz ganhar dinheiro. Então, nossa sociedade, ela teve um jeitinho de dar um lugar à morte, que nem sempre é o lugar natural da morte. Né? Morrer não se improvisa, né? Já tem gente que fala isso, estudiosos, que fala isso, né? Morrer não se improvisa, então acontece, né? Então, por exemplo, você pode estar na rua, alguém morrer, e você pode nem saber que é uma pessoa para a doula da morte, você pode ter um papel ali totalmente humano, de respeito, e não com preconceitos, né? E esse medo, ele tem um pouco a ver com a forma com que a gente vive, né? Essa condição da vida humana que está um pouco institucionalizada. E por falar nesse momento de que as pessoas não sabem lidar com essa parte que é bem incômoda, né? Qual que é a diferença entre luto de uma pessoa que perdeu alguém para a morte em si e o luto de uma pessoa que, sei lá, perdeu uma amizade, o casamento acabou, até mesmo com, sei lá, criança que estava numa escola, os pais se mudaram de cidade, então ela sente essa perda, né? A diferença entre luto de alguém que perdeu alguém para a morte e um luto que não é de morte em si, né? Mas um fechamento de ciclo. Sim. Quando a gente fala nessa ruptura, né, o que é que se vai? Né? Então, por exemplo, se você tem a perda de uma pessoa querida pela morte, né? Então, o processo do luto, ele vai acontecer. Né? O luto, inclusive, ele te protege, porque ele faz parte da natureza. Né? Agora, você sofre pela perda da pessoa, né? Também pela perda da pessoa. Você também vai um pouquinho com ela. Então, assim, com o tempo, que nós precisamos do tempo para a gente se organizar, para a gente se reorganizar internamente e externamente. Né? E quando você passa por um processo de luto, uma ruptura, por exemplo, nossa pandemia, isso é uma ruptura enorme, não só individual, subjetiva, sempre também é subjetivo, não dá para colocar regra, cada um vai viver diferente. Então, assim, é um luto coletivo, nós estamos vivendo uma coisa muito triste, né? Aqui no Brasil, no mundo inteiro. Né? Então, assim, há uma ruptura, há uma ruptura. Há uma vida anterior à pandemia. Vai ser possível viver como antes? O que é que muda?
entendeu? Isso mexe com a pessoa, mexe com os valores, mexe com a organização da vida dela, tem rupturas de amizades, nossa, muita perda, né? Então, assim, eu penso que o processo da morte, esse luto, ele vai acontecer, tá? Há uma cicatriz. Por exemplo, se você tem um corte no braço, se você tem um corte no braço, você vai no hospital, tá? E você vai sempre lembrar daquele dia que foi o corte. Você vai ter o curativo. A cicatriz ela vai acontecer de qualquer forma. Não dá para impedir a cicatriz. Está entendendo? Você não impede a cicatriz, você não impede o processo. Mas, por exemplo, vem a enfermeira, vai tirar o esparadrapo, vai tocar naquilo, né? Quem fala isso é uma pessoa que eu gosto muito e respeito na clínica, que é o Christophe Fauré. Ele traz essa ideia da cicatriz, tá? O processo vai acontecer com um evento externo ou não. Então, como que a sociedade vai lidar com essa cicatriz? Né? O processo de cada um é o processo de cada um, né? É o processo social, né? Existe o subjetivo, o coletivo, né? Existe o vizinho seu do lado, que você acha que não está tocado com a morte de um familiar seu. E ele pode estar. Né? Então, é subjetivo, sim, mas é coletivo também. Aí mudando um pouquinho, assim, mas como você é psicóloga, e ainda não tem uma morte, óbvio, mas mudando um pouco de visão, e a religião? Né? Como que cada pessoa, se a religião atrapalha, se a religião ajuda, nesse sentido, né? O que a religião faz para a pessoa viver esse luto, esse momento? Muito oportuna essa sua colocação, porque, por exemplo, o Brasil é um país crente em Deus, né? Hoje tem um leque aí de expressão da religiosidade no Brasil, mas todos somos, né? A maioria das pessoas é crente em Deus. Então, isso já vem com uma bagagem, né, cultural, religiosa, filosófica, de sentido da vida, fundamentada, né, na crença. O que é bonito de se ver no processo de perda, da dor, né, do sofrimento, nesse processo de luto, é como a pessoa ela se reconstrói diante das crenças dela, né? Como que ela se vê nessa relação? Se essa crença é uma porta que se abre ou se essa crença é uma porta que se fecha? Porque, assim, às vezes é libertador ter uma concepção filosófica religiosa, mas às vezes não. Eu vou falar de praticamente falando o que eu pude ter, assim, no trabalho. Pessoas que têm doutrinas, tá, reencarnacionistas, né? Filosofias reencarnacionistas, e elas dizem assim, um sofrimento, ufa, ainda bem que eu estou aqui, tem esse lugar, porque eu não aguento mais fingir que está tudo bem, porque eu acredito que o meu filho vai reencarnar, acredito que o espírito não morre, acredito que não tem morte, entendeu? Então, assim, está me atrapalhando enormemente. Eu quero que, entendeu? A pessoa coloca um palavrão, inclusive, para aquele lugar. Eu não quero nem saber dessa dor. Pode falar palavrão, aqui pode falar palavrão. Aqui pode falar. Porque, sinceramente... A minha dor é imensurável. Nenhuma explicação vai aliviar a minha dor, entende? Entendo. E, assim, é um processo. Ela antes não tinha passado por essa experiência, por essa ruptura tão grande, né? Então, agora ela está passando por uma experiência nova na vida dela, junto com toda esse balaio que eu digo, né? Então, assim, como é que é isso? Vai ajudar, não vai ajudar? E, às vezes, as conversas das pessoas que não falam por mal atrapalha muito, atrapalha demais. Então, cuidado, você tem a sua religião. Nossa, não era para você estar sofrendo tanto. Nossa, você ainda não conseguiu desfazer o guarda-roupa dele. Nem materialista você é. Percebe? Então, assim... Eu percebo, porque
você falou sobre religião reencarnacionista, e eu, como espírita, também acredito, né? E tem gente que fala mesmo, mas você não sofre tanto, né? Como não, gente? É meu parente, né? É um amigo meu, é alguém conhecido. E quando você falou de filho, eu já falei num outro episódio que, por eu ser espírita e levar as crianças no centro, eles aprenderam muito rápido que eles podem partir antes de mim. E eu falei, não quero. Mas, né? Acontece. Sim. E é muito bom quando se pode conversar sobre isso. Então, a religião, ela mas aí eu volto naquela segunda pergunta que você leu. É muito bom, mas é difícil, gente. Claro que é difícil. Foi a mesma coisa, assim, aqui em casa aconteceu também. Eu fui inventar de achar que eu sou descolada, né? E fui conversar com meu filho e falei, quero ser cremada, tal. Tipo, não lembro qual foi o contexto da conversa, mas, né, tipo, vamos falar sobre morte. Daí ele já voltou, já trocando, assim, já me trucou. Falei, quem falou que você vai primeiro que eu? Tá me avisando aí? Aí eu já fiquei, tipo... Ele, então se eu for primeiro, eu também quero, tá? Então já fica avisado, já quem for primeiro, cremo o outro. Aí virou, tipo, eu contando, parece que é uma coisa super tranquila. Só que a hora que ele falou, foi tipo, pá, no meu peito, sabe? Tipo, porque ele falou de uma forma muito consciente. E ele levou numa boa. Claro que a gente sabe que se eu realmente for primeiro que ele, não vai ser uma coisa tipo, não, beleza, minha mãe falou e tal. Mas, assim, a forma como a gente conversou foi leve, só que depois ele foi pro quarto dele e eu fiquei aqui, né? Tipo, porra, ele tem razão, cara. Né? Aí eu já fiquei, tipo, universo, vamos conversar aqui. Dá para negociar? E é uma coisa que, como você falou, não dá para negociar. A gente não está preparado, pode ser repentino. A morte não se improvisa. Então, assim, o que pode acontecer é um planejamento. Então, por exemplo, é fato também, isso já aconteceu muito na clínica. Existe tempo. Tempo é uma coisa que nós temos muita dificuldade para lidar, né? Então, por exemplo, existe esse tempo agora que seu filho colocou com você, falou aí para você, como é que pode ser, e você falou, não, mas eu posso ir antes, você pode ir antes, quem falou? Não existe ordem, né? Não existe ordem para morrer, a não ser quando é uma morte tirada pelo suicídio, né? Então, assim, mas não existe. Então, assim, você até pode planejar. Você pode deixar um documento por escrito, você pode planejar onde você quer ser enterrada, e pode ser que no dia não aconteça nada disso. Então, como é que é também imaginar um imprevisto? Como é que é brincar um pouquinho com essa possibilidade de, nossa, se o meu corpo for cremado, vixe Maria, onde é que eu vou jogar essa cinza? Porque, veja, você vai continuar na ideia, entendeu? Nessa extensão da sua vida vai continuar no outro. Então, para um pouquinho, você delegou a quem de jogar suas cinzas? Eu já tive com pessoas que viveram angústias muito fortes, porque o familiar havia delegado, né? Ele quis ser cremado, foi ser cremado, a pessoa, mas e aí? Foi um rebu na família, assim, com muito respeito eu falo isso. Não tem regra, gente. Não é questão de certo e errado. É como cada um pode experienciar, entendeu? De uma forma mais digna. E aí, até que alguém, depois de anos com a urna, carregando a urna, a família mudava de país, levava a urna, e aquilo começou a ter um pouquinho de incômodo, né? Inclusive interferir no processo de luto, né? No dia a dia das famílias, envolveu assim muitas famílias. E aí, assim, isso é uma coisa que hoje a gente pode conversar. Então, pera um pouquinho, você quer ser cremado? Quem é que vai jogar sua cinza? Quem garante que o seu filho vai jogar a cinza sua no lugar que você quer? Às vezes, as pessoas não pensam, mas às vezes pode ser que você delegando à própria instituição, entendeu? Isso não traz ao outro uma responsabilidade que você, morta, você acabou, de uma forma ou de outra, deixando para o outro. Entende isso? Então, mesmo planejando, não tem certitude.
né? Mas é muito bom falar sobre isso, Helena, isso aí da sua filha, assim, é muito legal falar, é oportunidade de falar da morte, como pode ser. Uhum. E daí eu queria te perguntar uma última coisinha, assim, tipo, porque o assunto, se a gente for ver, é infindável, né? A gente vai discutir uma coisa... E aí, só que, assim, a gente já percebeu nesse nosso breve bate-papo aqui que a gente está falando um pouco das nossas experiências, até o que a gente formulou, né, das nossas vivências, que é uma cultura enraizada na gente. Aí eu queria saber de você, se você já atendeu alguém ou alguma família que tem uma cultura diferente de encarar a morte, né? Que de repente, sei lá, não é aquela coisa melancólica, triste e tal, que é com festa, que é, enfim, se você tem alguma história inusitada para contar, de alguma experiência dessa coisa que envolve essa temática de morte, que a gente, né, que a sociedade coloca que é aquilo, tem que ter flor, tem que estar triste, tem que estar chorando. Aí a pessoa tem uma crise de riso no velório, aí pronto, né? Tipo, enfim, e tem culturas em que se bebe o morto, que se faz festa, enfim, queria ouvir um pouquinho de você, essa experiência que você tem, né, de atender pessoas diferentes. Sim, é muito bom deixar aqui colocado que não há regra, tem muita explicação, tem muita cultura, né, quando se fala de morte na humanidade. Então, isso aqui não é regra, não pega isso como verdade, como ideias absolutas. Já sim, já tive a oportunidade, um grande agradecimento de poder estar presente. É como eu falei, gente, quem trabalha com isso não tem agenda muito organizadinha assim. Se a gente fala para as pessoas, pode ser que eu seja chamada para alguém que está morrendo, né? Eu falo isso na entrevista. Então, por exemplo, uma vez eu tive a oportunidade de acompanhar, de estar junto, né, com uma família budista, né, que tinha já um processo de gerações e gerações nessa filosofia, e que no momento da situação, da oração, isso é muito bom, porque você é experienciador, você chora, mas foi uma pessoa que se exaltou mais que os outros, entendeu? Isso trouxe um incômodo depois. E aí, depois de um tempo, ela solicitou um horário, um momento, e a gente pôde conversar e reformular, né? Dar uma condição para que essa pessoa aceitasse que não é questão de ser diferente, é questão de cada um vive de uma forma subjetiva, mesmo tendo a religião. É subjetivo, do jeito que você falou. Tem gente que vai lá e ri. Vou te dar um exemplo super prático. Quando o meu pai, eu gosto muito de falar isso, quando meu pai morreu, ele foi velado, né? Por mim, o velório demoraria uns 3 dias. Isso é uma coisa da nossa cultura, eu fui criada vendo defunto, entendeu? Indo no cemitério, isso não tinha drama na minha família, chorava, cantava, ria, tocava, comia. E aí o meu pai estava sendo velado e chegou uma pessoa olhando meu pai, o corpo dele no caixão. Era corpo, mas era meu pai, a pessoa estava ali. E aí olhava, indignava, e dava a volta no caixão, até que ela vira e fala assim, até que eu viro e cutuco a minha irmã e falo assim, nossa, quem é essa mulher? Será que é alguma amante do papai? E a minha irmã, o que é isso, Maria Marta? O que é isso que a amante? Eu falei, porque o papai não pode ter um amante, entendeu? De repente, eu tenho uma amiga, a gente não precisa conhecer todas as pessoas com quem ele conviveu. E isso veio no velório, de uma forma assim, totalmente imprevista, entendeu? E eu achei muito interessante. Aí depois eu saí, estava lá olhando, sentada, de longe, uma amiga chegou e falou, Marta, vem cá, essa pessoa, ela passou em todos os cantinhos onde tem um velório, e todas as salas, e ela olha todos os corpos, entendeu? Então, aquela situação desencadeou uma... mexeu na estrutura da família, entendeu? Mexeu, como assim não pode acontecer? Claro que pode acontecer. Existe luto
Tem um luto muito triste, dores muito tristes, que são as veladas sozinhas. Ela não é velada no sentido coletivo, a pessoa fica com ela sozinha. É o luto escondido, luto dos amantes, entendeu? Luto, às vezes, das mães que optam por interromper uma gestação, das mulheres, entendeu? Então, assim, são lutos. Então, assim, cada um, independente da sua religião, da sua filosofia, vai lidar de uma forma diferente, é subjetivo. Ajuda, sim, a espiritualidade. É bom fazer essa diferença, viu, gente, entre espiritualidade e religião, né? Como a pessoa se entende nesse processo, né? Qual é a essência, como é que ela vai lidar com isso. Inclusive, tem pesquisas maravilhosas de como as pessoas vivem suas dores, seus lutos, entendeu? Junto com o suporte da espiritualidade. Tá? Mas pode acontecer imprevistos, sim. Brigas e velórios, viu? Pode acontecer, sim. Mesmo tendo religiões, tá bom? Respondi, Karine? Respondeu. Tá tenso mesmo para mim falar sobre isso, gente. De verdade. Eu não sei. Eu achei até que quando a gente sentou, eu e a Helena, para fazer a pauta, o roteiro, eu falei, imagina, a gente é super descolada. E não. E a hora que a gente começa a pesquisar, a ler e conversa, e aí mexe com coisas que a gente nem sabia, entendeu? É que a Então, água bate na bunda, né? A gente vai falando, não, beleza, pera. O que está acontecendo? E assim, e no meio disso, coisas acontecem. Então, assim, pessoas, né, morrem, as pessoas morrem. E aí acaba sendo difícil, né? Essa semana eu fiquei sabendo de um colega que faleceu, na semana que a gente está gravando, no caso, e ele era mais novo que eu, então hoje eu estou um pouco impactada ainda, mexida, porque foi isso. Ele foi dormir e não acordou. Então, assim... Sim, minha querida, meus sentimentos. Desculpa, então, gente. Mas Não vai, tem que pedir desculpa. imagina. Mas é bom, porque assim, eu achei importante falar para mostrar que é difícil. Não é porque a gente está se propondo a falar sobre isso de uma maneira leve e trazendo informação e tudo mais, que seja fácil ou que a gente esteja desrespeitando a dor de alguém, porque, tipo, olha como elas falam. Não. A ideia é justamente essa, é a gente falar sobre coisas que as pessoas não gostam de falar porque incomoda. Incomoda a gente. E aqui, tipo, não é ao vivo, mas meio que entendeu? A gente não vai gravar de novo só Porque é porque isso que vai acontecer. chorou. Isso, mas é isso que acontece. Então, assim, não precisa pedir desculpas, porque é isso que acontece, entendeu? É isso que acontece mesmo na vida. É até legal você mostrar isso, porque isso acontece. E, às vezes, as pessoas se reprimem quando vem essa vontade de chorar, esse choro, que é um choro de alívio, inclusive. De alívio, exatamente. E Parafraseando, agora eu queria só parafrasear a própria Maria Marta. Eu acho que a gente precisa mesmo falar sobre a morte, porque falar sobre a morte é falar sobre a vida, né? Então, acho que isso acho que é importante a gente estar fazendo isso. Falar sobre a morte trazer a vida na sua inteireza, né? A dignidade da vida, dar voz à morte, dar voz à vida. Você pode colocar um túmulo cheio de flores, esconder o túmulo no nível da terra, mas por que não? Entendeu? Levar uma cachaça para um túmulo. Tem gente que tem essa religiosidade, por que não?
entendeu? É a morte que está falando, é a vida que está falando. Fica difícil separar, entendeu, gente? É muito difícil, aliás, não tem separação. É que nós precisamos dos rituais para estar interagindo com a nossa dor, para estar dando sentido à vida, né? Desde que o ser humano é gente, a gente faz isso. Exatamente. Porque é o normal, na verdade, né? É o ciclo da vida e a gente precisa falar mais abertamente, justamente para normalizar o que é normal. Né? E falar da dor, porque às vezes você não falando, a pessoa não tem obrigação, não tem bola de cristal de saber o que vai te atingir, o que está tudo bem de você falar. Né? É para você pôr para fora mesmo os seus limites, entender o limite do próximo, né? Isso. E o luto não é doença. Tem uma corrente aí de pensamento que coloca o luto como doença. Né? Então, o que será que está adoentado? Será que é a sociedade que também não está tendo uma escuta, não está dando conta de ouvir quem está passando por uma dor, aquela pessoa que combinou uma festa, chega no dia da festa, ela entra em sofrimento, ela não consegue compreender, como assim, eu já assumi um compromisso? Não, pode ser que ela voltou ao momento dessa dor, entendeu? Desse luto, e está tudo bem, está tudo bem. Né? Então, assim, a sociedade também não está preparada, não está difícil para lidar com isso. Né? Sofrer hoje em dia é quase que uma condição não humana, né? Mas hoje já se fala mais de morte, hoje já se dá bem mais vida à morte, à vida, entendeu? Hoje já se fala bastante. Nós temos cafés, né, que falam da morte, são momentos maravilhosos no mundo inteiro, quase no mundo inteiro. Se eu não estou falando besteira, tá? Mas tem gente que fala sobre isso, sim, de uma forma muito gostosa e natural, viu? Ai, Maria Marta, eu adorei essa nossa conversa. Pena que está acabando o tempo também, mas eu queria agradecer a sua presença, você foi ótima, muito obrigada mesmo. Muito obrigada a vocês, parabéns por essa iniciativa de dar voz à morte, dar voz à vida, trazer dignidade à vida, trazer o retorno de alguns rituais, entendeu? A cultura da morte. Muito obrigada por esse momento, viu? Muito obrigada. Parabéns a vocês, Karine, Helena, ao Pode Cagar. Um abraço. Obrigada, viu, gente? Obrigada, querida. Consigo falar muito mais. Tá certo. Até o próximo. Um abraço. Um abraço carinhoso. Até semana que vem. Obrigada, gente. Obrigada. Semana que vem a gente vai falar de cultura, né? Quero saber. Assiste mais. Obrigada, gente. Ou assiste ou escuta. A gente tem as duas versões. Tá bom saber. Pode cagar, só não pode falar merda. Toda semana. Até mais. Tchau, gente. Obrigada. Beijo, tchau. Tchau.